Bênção, podemos ouvir tão linda música que nos inspira, nos chama para a esperança, para a viva esperança. Hoje pela manhã estivemos falando sobre esse tema da esperança, que durante todo esse tempo de campanha de missões nacionais estará nos inspirando também aqui, né? Como nós precisamos ouvir palavras de esperança, como nós precisamos nos fortalecer na esperança. Na semana passada, no domingo pela manhã e à noite também, estivemos orando aqui em nossa igreja, pedindo a Deus que Ele nos desse uma semana abençoada, uma semana de paz. E havia tantos rumores de que teríamos uma semana difícil, um 7 de setembro difícil, pesado, violento, né? Havia muitas palavras nessa direção. E nós estivemos orando no domingo passado à noite aqui, terminamos o culto, toda a igreja, orando, ajoelhados aqui, pedindo que tivéssemos uma semana abençoada, de paz. E de fato Deus nos deu uma semana muito abençoada, uma semana maravilhosa, e um 7 de setembro realmente de paz. E foi realmente um tempo abençoado. E muitos irmãos de nossa igreja participaram do momento, que eu diria cívico, das manifestações cívicas aqui em Niterói, pelo 7 de setembro. E um dos momentos mais lindos que nós tivemos, eu diria o mais lindo que nós tivemos ali, e vimos ali muitos pastores, muitos diáconos, muitos membros de nossas igrejas ali participando, mas um dos momentos mais bonitos foi quando nós pudemos ver ali. E eram milhares de pessoas, não sei se 5 mil, 10 mil pessoas ali, porque toda a orla de Caraí estava lotada. Quando começaram a cantar, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Todo o hino foi cantado. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. E isso foi um marco ali na orla de Caraí. Não temos notícia de um outro momento na história da cidade em que isso tenha acontecido. Numa via pública, um hino sendo entoado daquela forma. Ali vários hinos foram cantados em situações diferentes, mas esse hino marcou de forma especial, porque trouxe ali, falou ali sobre uma mensagem de esperança. Há esperança para o Brasil. Há esperança para o Brasil. E as pessoas cantaram isso ali. Nós cremos que há esperança para o Brasil, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Nessa noite eu gostaria de, assim como começamos a falar pela manhã, nesse tema de missões nacionais para esse ano, Jesus Cristo é a única esperança. E falamos hoje pela manhã que os batistas brasileiros estão trazendo de volta, nesse ano, quando a Associação Billy Graham estará realizando aqui uma grande cruzada evangelística no mês de novembro, no aterro do Flamengo, e o filho de Billy Graham, Franklin Graham, e também o seu neto, estarão pregando aqui no aterro do Flamengo, uma grande cruzada evangelística, e será o momento de recordar, fazer um link, quando Billy Graham esteve aqui em 60, e também foi lançada a primeira grande campanha nacional de evangelização dos batistas brasileiros. E o tema da campanha era exatamente Jesus Cristo é a única esperança. E estamos trazendo de volta. E o cartaz que marcou aquela época, o barquinho, que traz ali o tema da campanha, e nas cores, né, que estão na camisa usada aqui pelo casal que dirigiu o momento de missões. Não é a camisa, não é o uniforme do Vasco da Gama. Alguns ficaram ali, os vascaínos ficaram empolgados ali, né? Calma. Não é a camisa, não é o uniforme do Vasco. Parece, mas não é. E é apenas o uniforme da campanha de missões nacionais. E então, nós vamos ter uma campanha, eu tenho certeza, muito abençoada nesse tempo. Naquela época já se falava de esperança para o Brasil. E esse desejo de que o Brasil sonhe e vai ao encontro dos seus sonhos continua no coração dos batistas brasileiros, sobretudo nesse tempo. E ainda há esperança para o Brasil.
Nós queremos então nessa noite continuar falando sobre esse tema. Eu quero mais uma vez convidar você para lermos juntos o texto, que é o texto a divisa dessa nossa campanha de missões nacionais para 2021. Vamos ficar em pé por um momento para lermos esse texto bíblico? Vamos todos colocar em pé mais uma vez para esse momento. Vamos ler esse texto precioso. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Amém. Deus abençoe a sua palavra. Pode assentar. Atos 4, verso 12. Em toda parte, seja através da TV, nas ruas, as pessoas que chegam à igreja, aqueles que pedem oração, nos contatos, nos grupos de WhatsApp, no Instagram, todas as redes sociais, em toda parte que nós ouvimos, e o que nós ouvimos nos dá conta que o nosso povo espera, o nosso povo clama, o nosso povo, de fato, o povo brasileiro anseia por palavras de esperança. Há uma desesperança. Por parte de alguns, eu diria que existe talvez um desespero. Já um extremo do desespero, da total falta de esperança. E durante então esse tempo, e hoje pelo menos nós lançamos a campanha de missões nacionais, nós falamos que nós estamos diante da realidade de que a campanha de missões nacionais nos lembra que a Bíblia é o livro da esperança, e que o nosso Deus é o Deus da esperança. Então ainda há esperança para o Brasil. Vejam que a Bíblia é o livro da esperança, e hoje pela manhã nós percorremos a Bíblia, muitos textos bíblicos que nos apontam para o caminho da esperança. Veja, por exemplo, Jeremias capítulo 3, verso 29. Você pode ler o texto bíblico? A palavra de Deus nos chama a atenção para isso, né? Vamos colocar a boca no pó, porque talvez ainda haja esperança, nos chamando para a contrição, nos chamando para a oração, nos chamando para buscar a face de Deus. A palavra de Deus nos traz também, em 2 Crônicas 7,14, e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Esse verso encontra então eco na palavra de Deus. Põe a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Mas também Esdras, capítulo 10, verso 12, olha o que diz a Bíblia. Mas, apesar disso tudo que nós estamos vendo, apesar de tudo que nós ouvimos, apesar das notícias que correm, apesar daqueles que se apressam para trazer a má notícia, a notícia trágica, ainda há esperança para Israel. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 21. É interessante que o livro de Jeremias, é muito interessante, né, que o profeta, que vive no exílio, vive no cativeiro, e quando ele se propõe a escrever um livro que o título é Lamentações. Mas quando vamos ler o livro, na verdade é um tributo de confiança, de exaltação a Deus e de esperança para o povo de Deus. E ele escreve nesse livro: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Antes de lamentação, antes de lamúria, o livro de Jeremias, a profecia de Jeremias, o livro que traz aqui o título Lamentações de Jeremias, ele se propõe trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. A sua esperança não está na internet,
A sua esperança não está nas lives, que talvez você corra todo dia para ver a live de fulano de tal, a live de cicrano, de cicrana, as lives diárias, as lives semanais. A sua esperança não está na última notícia na TV, as últimas notícias que correm. A sua esperança não está no partido que está no poder, também não está naquele outro que talvez esteja tentando tomar o poder. A sua esperança não está na oposição, ou numa terceira via. Que terceira via? Que sempre houve, que sempre esteve ali, que nunca deixou de existir, que sempre foi mais do mesmo. A sua esperança não está no próximo pacote de bondades do governo. A sua esperança não está no Supremo Tribunal Federal, porque se estiver, é só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo para você ficar desesperado, para você perder as esperanças, para você ficar decepcionado, para você ficar desanimado. Se você pensar que a solução virá do homem, do prefeito, do governador, do presidente, do senador, da Câmara, ou de alguma organização a eles relacionadas, você terá pouco ou talvez nada para comemorar. A Bíblia diz no Salmo 25, verso 5, você pode ler o texto bíblico, lembrar o texto bíblico? O salmista, depois de viver, de conviver, de estar na corte, exatamente nos bastidores do poder, de conviver com as autoridades do seu país, de passar por crise, viver momentos de lutas pela liberdade e lutar ali ao lado dos seus líderes, pelo seu povo, num momento dificílimo para o estabelecimento do povo de Israel naquela região. Ele disse que a minha esperança está no Senhor o tempo todo. O tempo todo. Ele não disse a minha esperança está no Senhor em alguns momentos, em determinadas situações, para determinados casos. Então ele disse a minha esperança está em Ti, Senhor, o tempo todo. Mas tem que ser o tempo todo mesmo, irmãos. Precisa ser o tempo todo mesmo. No tempo bom e no tempo mau. Com o dólar em alta ou com o dólar em baixa. Com a inflação alta ou com a inflação baixa. Com ou sem crise. Essa semana nós estávamos acompanhando um momento lá de entrevista na televisão, e a repórter, num tom muito grave, muito dramático, extremamente dramático. E quando ela preparou com toda aquela dramaticidade o que ela ia dizer, nós nos acomodamos no sofá, eu e minha esposa. O que virá agora? O que ela vai dizer? E ela disse que a inflação tinha alcançado 0,87, salvo engano. Eu falei, assim, eu não sabe o que é inflação. A nossa geração que viveu aquelas situações de inflação que nós vivemos, você não tem noção do que é realmente inflação. Não faz o menor sentido nesse desespero. Tem que confiar, de fato, a minha esperança está em Ti o tempo todo, no tempo bom e no tempo ruim, com inflação alta ou com inflação baixa, que nós já atravessamos nesse país, o que gerações anteriores já atravessaram nesse país, que já vivemos aqui. Desesperar, como diz a música popular brasileira, jamais. Já vivemos muito nesses anos. Afinal de contas, não tem cabimento entregar o jogo no primeiro tempo. É assim que diz a música? Com crise ou sem crise. No Salmo 33, verso 20, nós lemos que a nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. A nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio. Ele é a nossa proteção. Então, se estamos passando por uma sexta-feira 13 de dor, se estamos passando por uma sexta-feira difícil,
gostaria de dizer a você, espere, tenha calma, porque o domingo da ressurreição vai chegar. O domingo da ressurreição virá. Acredite que depois da tempestade vem a bonança. Acredite que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A alegria vem pela manhã. Acredite que o que hoje não está bom, com Jesus vai melhorar. Com Jesus vai melhorar. Porque se você colocar a sua esperança em Deus o tempo todo, vem crise e vai crise. E passa a crise, mas a sua fé continua inabalável. A sua fé continua estável. Nós temos falado e repetido e lembrado a palavra de Deus quando ela diz que os que confiam no Senhor, eles são como, quem lembra? Como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Eu estou falando aqui, posso perceber muitos jovens aqui, eu sei que muitos jovens têm ouvido tantas coisas diferentes daquilo que eu estou falando aqui nessa noite. E eu pude ouvir na minha juventude também, conviver com pessoas ainda bem mais velhas do que eu. E coisa maravilhosa poder ouvir os testemunhos daqueles que vieram antes de nós, que atravessaram crises ainda maiores do que aquelas que nós atravessamos, e passar por momentos ainda mais complicados do que aqueles que nós passamos, e poder ver a ternura nessas pessoas, e a firmeza dessas pessoas, e o quanto elas permaneceram e permaneciam inabaláveis, atravessaram as maiores crises, as maiores dificuldades, não apenas no país, mas nas suas próprias vidas, mas permaneciam com o humor inalterado, a alegria de viver, porque elas estavam firmadas, estavam calcadas, alicerçadas, não nas circunstâncias, mas a sua fé, a sua esperança estava firmada no Senhor. Eles confiam no Senhor. Eles são como um monte de Sião. Eles não se abalam, eles permanecem. A Bíblia diz que você deve então ter esperança. E a Bíblia ela pode nos trazer essa palavra com muita autoridade, ela nos traz essa palavra. A palavra de Deus tem essa autoridade, porque a Bíblia ela é o livro da esperança. E a igreja é o lugar da esperança. E o Espírito Santo, Jesus Cristo, ele é o Senhor da esperança. O Espírito Santo que está em nós é o professor da esperança. E hoje pela manhã nós lemos aquele texto bíblico que começava dizendo que o Deus de toda a esperança. Nós temos ou não temos que nos firmar na esperança? É evidente que sim. Então, se você está sem esperança, se em algum momento da sua vida você chegou a ficar desesperado, sem esperança alguma, eu quero dizer que você veio ao lugar certo. Você chegou ao lugar certo. Você chegou à igreja, ao lugar da esperança, para ter um encontro com o Deus da esperança. E hoje, aqui agora, renove a sua esperança em Deus. Deus quer e tem planos de esperança para a sua vida. Amém? Creia nisso. Creia nisso. Talvez você olhe à sua volta, você olhe as circunstâncias, os noticiários, o cenário lá fora, e você olha para o seu futuro e você fica muito preocupado. Eu quero dizer nessa noite, renove a sua esperança em Deus. Como aquele outro canto que nós cantamos, não olhe as circunstâncias. Não olhe as circunstâncias. Deus quer e tem planos de esperança para a sua vida. A Bíblia diz em Jeremias 29, 11, você pode ler o texto bíblico comigo? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Amém? Quero dedicar esse texto bíblico à juventude que está presente aqui nesta noite.
adolescentes, jovens, crianças que porventura estejam ouvindo, acompanhando também esta palavra. Que esta palavra seja para você. O Senhor tem planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e futuro. Deus tem planos para a sua vida e esses planos não acabam nas circunstâncias. Esses planos não acabam diante das decisões e escolhas erradas de governos, de tribunais. E em Jeremias 31:17 nós lemos: por isso há esperança para o seu futuro, declara o Senhor. Então viver desesperançado às vezes é um fardo muito pesado. Viver sem esperança é um fardo muito pesado. Coloque a sua esperança em Deus. Está escrito em 1 Tessalonicenses 4:13. Paulo exorta, Paulo encoraja aqueles crentes lá da Tessalônica, dizendo o seguinte: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Talvez você converse com muita gente que não tem uma experiência com Deus, que não tem a sua fé, e eles de fato estão entristecidos, estão desesperançados, e alguns aí prestes a fazer uma loucura na sua vida. Não embarque nessa onda, não navegue nessa onda, não vá surfar nessa onda. Paulo então ele encontra aqueles crentes e envia essa carta àqueles crentes da Tessalônica, e ele diz exatamente isso: não embarquem nessa, não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Todavia, como cristãos, filhos de Deus, nós precisamos declarar aquilo que Esdras disse lá no capítulo 10, verso 2: apesar disso tudo que nós estamos vendo, ainda há esperança, ainda há esperança. Esdras escrevia para o povo de Israel e ele disse: ainda há esperança para Israel. Somos o novo Israel de Deus, diz a Bíblia. Somos o novo Israel de Deus espalhado pela face da terra. Novo Israel de Deus porque nós herdamos essa promessa de Deus dirigida ao povo de Israel. Então, pela fé em Jesus, nós nos tornamos o novo Israel de Deus. E nós podemos então pegar essa palavra e aplicar para nós. Ainda há esperança para nós. Podemos dizer e personalizar isso: ainda há esperança para mim. Apesar da crise, apesar das más notícias, apesar da corrupção, apesar da roubalheira generalizada, ainda há esperança para nós. Apesar dos maus governos, ainda há esperança para o Brasil, ainda há esperança para mim. E quando o texto fala de Israel, ainda há esperança para Israel, nós nos lembramos do que país é esse, irmãos? Israel. Que país é esse? Agora não me refiro ao Brasil, não. Lembrando aqui Israel. No 7 de setembro nós vimos muitas bandeiras de Israel caminhando ao lado das bandeiras do Brasil. Meus irmãos, só o fato de Israel ainda existir até os dias de hoje é porque existe um Deus, ou o Deus da esperança. Sobreviver a tanta perseguição. Na própria Bíblia, na história, no registro da história de Israel, nós vamos encontrar várias vezes tentativas de exterminar o povo de Israel. Sobreviver a quase extinção de seu povo, do seu território, nos tempos bíblicos. Sobreviver muito tempo depois ao Holocausto nazista.
sobreviver às ameaças e aos rumores de guerra de cerca de 60 países ali no entorno, no Oriente Médio. É um milagre de Deus. Israel é um milagre de Deus. E quando você visita Israel, quando você visita o Estado de Israel, o que você vê ao redor de Israel é de fato lamentável. Nas culturas, nos países ali ao redor, muitas vezes sujeira, muitas vezes coisas feias mesmo. Quando você entra em Israel, parece que você está entrando no céu, é um negócio diferente, é um clima diferente, é uma coisa diferente que há ali. É um milagre de Deus. E ainda para desespero de muitos que tentam criar e vender uma imagem diferente a respeito de Israel, é a única democracia em todo o Oriente Médio em que um muçulmano pode fazer parte do parlamento, ali em Israel. Pessoas consideradas inimigas habitam seu próprio território e podem fazer parte do seu parlamento. O único país no Oriente Médio onde há democracia e prosperidade. Quem vai a Israel pensa que vai encontrar só deserto, só areia, e encontra um dos países mais tecnológicos do mundo. O Waze, um tipo de GPS que usamos para nos achar nas grandes cidades, largamente utilizado aqui no Brasil. Tem gente que já não sabe entrar no carro sem já colocar ali o Waze para se orientar. E isso é tecnologia israelense. No meio de tanta perseguição, como diz o texto, apesar de tudo isso, ainda há esperança para Israel. Ainda há esperança para mim. Apesar de toda a história, de toda a perseguição, de tantas mortes, o texto bíblico ainda diz ainda há esperança. E se houve esperança para Israel, ainda há esperança para nós. Ainda há esperança para o Brasil. Mas como você renova a sua esperança em tempos de crise? Como é que nós renovamos a nossa esperança em tempos de crise? Em primeiro lugar, nunca coloque a sua esperança no dinheiro. Muitos talvez estejam vivendo aquele momento na vida em que estão pensando o que fazer para ganhar dinheiro, fazer multiplicar o dinheiro. Mas eu quero dizer a você, na contramão talvez daquilo que você esteja colocando a sua vida hoje, pautando a sua vida hoje. Se você deseja renovar a sua esperança em dias de crise, nunca coloque a sua esperança no dinheiro. 1 de Timóteo, capítulo 6, verso 17, olha o que diz o texto bíblico. Vamos ler juntos? Nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Que verdade extraordinária, irmãos. Por quê? Essa é uma verdade extraordinária. Guarda isso, anota isso, fotografa isso. Mais tarde, você vai me dizer se é ou não é assim. Tem muita gente, meus irmãos, correndo atrás do dinheiro e vendo o dinheiro ir embora por entre os dedos, ou morrendo com todo o dinheiro nas suas mãos. Dinheiro acaba. Dinheiro, meus irmãos, é uma potestade viva. Um conselheiro da economia doméstica disse que uma pessoa que nesse tempo de carestia estiver devendo hoje R$1.000 no cartão de crédito, no final de um ano, ele vai dever para esse mesmo cartão de crédito R$2.700, ou seja, quase 3 vezes o valor original. Lembre-se que no Brasil nós temos um dos dinheiros mais caros do mundo. Ou seja, não coloque a sua esperança no dinheiro. Ah, eu vou ser mais feliz se eu fizer isso ou aquilo com meu dinheiro. Se eu conquistar isso ou aquilo outro. Se eu puder comprar, adquirir, ter aquilo ou aquilo outro. E tem gente que compra o que não gosta, com o dinheiro que não tem, para agradar a quem não gosta. Vocês já viram isso? Tem muita gente vivendo essa situação. Isso é doideira, irmãos.
Grandes e ricas empresas, empresários quebram durante a crise, durante uma crise. Imagine eu e você, se não tivermos de fato essa habilidade, esse controle, essa ideia de pé no chão, para lidar com os recursos que nós temos. A nossa esperança então não pode ser colocada no dinheiro. Redefina as suas prioridades na vida. E no momento de incertezas, no momento de crise, é no momento de incerteza, é no momento como esse que nós estamos vivendo que a gente então para tudo. E tem que olhar tudo de novo e redefinir o que realmente é importante para nós. Quais são realmente as nossas prioridades? Quais devem ser as nossas prioridades? Porque na hora da dificuldade, na hora que nós realmente sentimos o aperto da vida, nós não vamos pedir para o dinheiro nos visitar. Não é verdade? Na hora das dificuldades, nós não vamos pedir para que o dinheiro venha e nos faça uma visitinha. Não sei se alguém aqui já ouviu alguma história, ou já ouviu de alguém, de algum rico, de algum milionário, de alguém de muitas posses, que no leito da sua morte, no último momento da sua vida, ele tenha pedido a alguém para ir buscar lá no banco pacotes do seu dinheiro ali depositado e trazer então todo aquele dinheiro para dentro ali do seu quarto no hospital, para ele dar uma última olhadinha antes de morrer, para ele se despedir, para ele dar o último abraço, para ele dar o último beijo naqueles pacotes de dinheiro que ele tinha guardado lá no banco. Eu nunca ouvi nenhuma história dessas. Eu queria só dar mais uma olhadinha no meu dinheiro. Não. Mas ele manda chamar o neto, o filho, talvez aquele filho com o qual ele não fala há muito tempo, o amigo, o irmão, manda chamar até a sogra, mas chama. Não é verdade? Vai chamar as pessoas. Nunca coloque a sua esperança no dinheiro. Nunca coloque a sua esperança no dinheiro. Platão, filósofo grego, dizia o seguinte: não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. Nunca espere por uma crise para descobrir o que, eu diria, realmente é importante em sua vida. Tem gente que só vai dar valor àquilo que realmente é importante quando se vê na iminência da perda. Quando vê perdendo a saúde, quando se vê perdendo pessoas que realmente são importantes na sua vida. Tem gente que só vai dar valor às pessoas quando perder as pessoas da sua vida. Para renovar a sua esperança, em Deus, num tempo de desesperança, no país em que nós vivemos, nós estamos declarando hoje aqui que ainda há esperança para o Brasil. Mas como nós podemos renovar essa esperança? Como fortalecer essa esperança? Santifique a sua vida no Senhor. Essa é uma outra palavra que eu quero deixar aqui nessa noite. Santifique a sua vida no Senhor. O que a Bíblia fala sobre isso? O que santificação tem a ver com esperança? 1 de João capítulo 3, verso 3 nos diz, olha que está escrito aí, vamos ler juntos? Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Amém. Esperança e santificação encontram lugar, ou se encontram, coincidem na palavra de Deus. Há uma coincidência das duas na palavra de Deus. E o que a Bíblia quer nos dizer então com isso? Em dias de crise, santifique-se ao Senhor. Em dias de crise, santifique sua vida ao Senhor. Em dias de instabilidade,
santifique sua vida ao Senhor. Em dias de incredulidade, santifique sua vida ao Senhor. Em dias de incerteza, santifique sua vida ao Senhor. Como sempre, nesses momentos de pecado, como sempre nesses momentos de incerteza, como sempre nesses momentos de incredulidade, de instabilidade, quando surgem oportunidades e o pecado encontra lugar, o pecado só trará mais insegurança, mais culpa e menos dinheiro. Em dias de incerteza, o pecado mina, gasta tudo que você tem, seu tempo, seu dinheiro, sua energia e a sua saúde. Então, se você quer economizar, o que a palavra de Deus está nos dizendo é exatamente isso: santifique-se, porque a vida de pecados leva você a gastar mais do seu tempo, mais dos seus recursos e da sua energia. Esse é o último conselho que a palavra de Deus nos dá nessa noite. Ainda há esperança para o Brasil. Eu quero encorajar você a permanecer firme e a renovar a sua esperança e a clamar ao Senhor na oração pela nossa pátria. Salve Deus a nossa pátria. Amém? Vamos orar pelo Brasil, vamos clamar pelo Brasil. Salve Deus a nossa pátria. Eu quero convidar você a se colocar em pé. Hoje pela manhã nós podemos cantar este hino, e agora à noite também nós queremos mais uma vez colocar diante do Senhor a nossa oração, o nosso clamor, e declarar que cremos que ainda há esperança para o Brasil. Cremos que Jesus Cristo é a única esperança. A começar em mim, a começar em você, Deus pode realizar algo novo neste país. Cada um de nós, no lugar onde nós estamos, na trincheira onde o Senhor nos colocou, com o coração cheio, abastecido de viva esperança, nós queremos continuar firmes, como o monte de Sião, inabaláveis, aqueles que permanecem inalterados, né? Como o monte de Sião, cheios de esperança de que Deus tem algo novo para este Brasil. Vamos cantar.